irmãos, a nossa palavra de gratidão a Deus por esses momentos que nós estamos vivendo, né? Nossa igreja tem vivido experiências de milagres, de bênçãos diante do Senhor. O Senhor tem sido bondoso para conosco. E mais uma vez a gente recebe o pastor Salatiel, meu amigo, colega de ministério, e eu tenho um prazer muito grande de recebê-lo aqui nesta casa. Ele que também sonha, né, em ver esta obra crescendo, esta obra concluída. Não está muito longe. Temos certeza que o Senhor vai fazer. Amém? E ele vai estar conosco no dia da grande inauguração desse templo, né, para a glória de Deus. Então, até lá, que ele vá falando ao nosso coração, que ele continue sendo usado por Deus, assim como ele sempre tem sido. Que hoje, mais uma vez, ele possa falar ao nosso coração, entregando o recado do Senhor para todos nós. Amém? Graça e paz, amada igreja. Amém. Estamos saindo devagarinho aí dessa, agora mais rápido, dessa pandemia. Eu também peguei essa doença tão difícil, sofri muito. Como o Lili cantou, né? Eu sobrevivi, ele também. Lili sobreviveu, nós sobrevivemos, o som sobreviveu, mas chegou até o final. Então é motivo para louvarmos ao nosso Deus, né? E eu fico muito alegre, gente, de estar aqui com vocês. Já me sinto em casa, em família, de coração. Pastor Israel, Ivanildo, Luiz, foram grandes amigos que eu consegui ali na igreja do Vasco, de coração. Eu digo isso porque eu estudei na universidade, fiz um curso de pós-graduação, não estou dizendo isso para mim vangloriar, só para ilustrar. E teve um culto ali na igreja Pastor Joás, Betel, Igreja Batista Betel. E ali tinha uma propaganda de um grande curso que ia acontecer na igreja do Vasco. Mas eu, como ser humano, a gente duvida das coisas assim a primeiro momento, como é, vai valer a pena, até porque é um investimento de muito tempo, de 3 anos e tudo, né? E eu fiquei com, assim, não com o pé atrás, mas que eu precisava confirmar, né? Quando a gente vai fazer uma coisa, a gente precisa, né, se certificar. Eu liguei numa manhã, nem conhecia a pastor Israel, a gente bateu um bom papo por telefone, e foi uma das grandes bênçãos que aconteceu na minha vida. Aqueles dias ali na igreja do Vasco, ainda hoje eu recordo, falei com o pastor Israel, a gente vai marcar para voltar com aquele grupo ali, louvar o nome do nosso Deus. Então eu sou grato a Deus pela existência dessa igreja, dos amigos, dos irmãos, né? E nesta noite aí de louvor, né? Onde nós vamos viver um pouco mais essa compaixão e encerramento aí de missões mundiais, uma das grandes responsabilidades da igreja, né? Missões, ser missões. E nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite. Eu queria que a congregação fizesse a leitura juntamente comigo, não sei se dá para projetar, é no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 11. Livro de Eclesiastes, né, no Antigo Testamento. Capítulo 2, versículos de 1 ao 11. E está aqui projetado, né? Acho que dá para a gente ler. Não dá para ver nossa voz aqui juntos e meditando, gente. Porque a gente vai explanar um pouco a palavra do nosso Deus. Então vamos, a partir da leitura, já meditar nessa mensagem, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a palavra do nosso Deus, por si só, ela fala ao nosso coração. E muitas vezes Deus nos usa também para nós tirarmos lições dessa leitura. Então vamos ler nesse momento. Eu disse a mim mesmo, vamos, glória e alegria, vamos ser felizes, mas também isto é a vaidade.
quanto ele também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de profecias. Ouvi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não neguei, nem privei o meu coração de alegria, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém? Amém. A congregação pode sentar. E após que leitura bela, parabéns, né? E o título da minha mensagem, já que eu vou colocar um título, é exatamente o inverso dessa temática que nós lemos agora. É o inverso de viva a compaixão. A gente viu agora aqui um exemplo de alguém que era um servo, que era sábio, mas que ele não viveu a compaixão. De acordo com a leitura, concordam comigo? Que egoísmo, né? Ele não viveu a compaixão. E vamos tirar algumas lições agora dessa leitura que nós fizemos. Interessante, ao invés dele viver a compaixão, a primeira coisa que ele fez, de acordo com a leitura que nós fizemos nesta noite, foi: ele recorreu à bebida, ao vinho, né? Ali ele foi alicerçar a bebida. E ele não percebeu que o pecado, todo dia ele sai também à nossa procura. Se nós não estivermos preparados, ele sai para nos fisgar. E o sábio, né? A gente vai atribuir o escritor como sendo Salomão, né? Um grande sábio. E ele recorreu à bebida, procurando a felicidade, e assim não vivendo a compaixão. E sabemos que todos os dias nós devemos escolher a Deus, né? E jamais aquilo que enche aos nossos olhos, as tentações, que são muitas. Que leitura relativamente longa nós fizemos nesta noite. E a gente viu como ele conseguiu tirar as coisas ruins deste mundo. E ele recorreu à bebida, que é diferente da sabedoria, não é? Ele foi e ficou uma pessoa vulnerável por causa da bebida. Nós acabamos de ler isso. Na segunda parte aqui, o que ele fez? Ele não viveu a compaixão. Ele empreendeu grandes obras, né? Nós vemos aqui vinhas, casas, né? Dinheiro. Só amontoa para si tesouros, sem pensar no seu próximo e nas suas necessidades. Ele não pensou, né? Então ele empreendeu grandes coisas. Veja que a leitura que nós fizemos diz: eu adquiri a casa, não é? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tudo na primeira pessoa ali, né? Buscando Deus. Isto para mim.
Então a gente percebe estas questões e onde nós devemos sempre buscar a orientação de Deus para as nossas vidas. Eu confesso para os irmãos que teve um período, acho que eu tive um pouquinho dessa necessidade de Salomão. Queria empreender algumas coisas, queria investir de repente no imóvel. Eu disse, Senhor, eu tenho dúvida. Quando a gente tem dúvida, devemos buscar a orientação do Pai do céu. Se na caminhada aqui, na construção, né, pastor Israel, se existia uma insegurança, uma dúvida, buscar para o Pai do céu, não é? Ele vai responder. Talvez não na velocidade que nós queremos, que nós precisamos, mas Ele responderá. E depois de alguns dias, eu já muito sofrido um pouco, eu disse, Senhor, Tu não vais responder. Até que Ele me disse, lê Isaías 5, de 8 a 9, ali está a resposta sobre a nossa ansiedade para conquistar muitas coisas na nossa vida. Não sei se alguém poderia ler aí para mim. Isaías, no seu capítulo 5, de 8 a 9. Veja acontecendo exatamente o inverso do que Salomão estava empreendendo. Opa, está na tela. Vamos ler mais uma vez? Ai dos que juntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isto: na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Precisa de outra resposta mais clara do que essa? E aí o Senhor dá a tranquilidade naquele momento ao meu coração. Só que o sábio queria mais. Ele era insaciável em todas as áreas, seja na área de relacionamento, de bens, de poder, né? Então ele recorreu à bebida, né? Se debruçou sem limites, depois aos bens. Ele queria tudo para ele, tudo. E a palavra, quando a gente fez a leitura, né, isso é para mim, isso eu quero, é a minha vinha, né? E depois ele se engrandeceu, sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém, perseverou a minha sabedoria sobre todos que vieram antes dele. É muito orgulho, né? Muita prepotência sobre todos que vieram. Eu fui maior do que todos, né? E depois, o que aconteceu? Ele viu que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, a gente percebe tantas coisas que é vaidade, nós queremos conquistar a todo custo. Então ele chegou a esse ponto de arrogância, né? E depois viu que tudo era vaidade. E o que é que o sábio conquistou depois de tudo isso? A recompensa dele não foi mais poder, foi o quê? Fadiga. Fadiga. Quantos maus nós temos hoje, nomes diferentes. O nome hoje, eu acho que Salomão teve na época, essa fadiga, chama hoje síndrome de Burnout, alguma coisa assim. Vocês já escutaram falar? Que é o excesso de trabalho, é o excesso de preocupação, é o querer mais. E aí tem hora que dá uma travada. Então, qual foi a recompensa dele? Foi fadiga. E depois, como ele encontrou a solução para esse momento? Aí vem o momento que eu posso viver uma compaixão. Aí ele mudou, né? Ele, como servo do Senhor, ele mudou o jogo que ele estava envolvido.
Então ele vem, e a solução, no próprio livro de Eclesiastes, está no seu capítulo 12, no seu versículo 1. Está aí a solução da verdadeira felicidade, que está tão perto, está aqui conosco. Está aqui conosco. E a solução? Vamos ler? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho esse para si. Então está a solução. O próprio sábio encontra, não é? Então ele fica voltado para o Senhor a partir desse relacionamento. Então, o viver a compaixão começa bem cedo, né, da nossa caminhada, da nossa vida. E viver com sabedoria, com cuidado. Ainda ontem eu visitei uma cidadezinha. Vocês não vão conhecer não. Eu só vim conhecer agora há pouco porque eu tenho uns familiares. É só uma rua, fica perto de Limoeiro, chamada Bizarro. É uma rua bem gostosa de caminhar. Eu fui caminhar logo cedo. Eu conversava com uma senhora, aparentava assim uns 70 e poucos anos. E ela dizia, mas eu gosto tanto de viver. Ela estava comentando que ela, olha, eu não estou tomando mais açúcar, eu estou controlando isso, não está fácil, mas eu tenho conseguido porque eu quero viver. Como é bom, né? Isso é sabedoria. Mas essa sabedoria, quando chega o quanto antes, né? Você vai honrar ao nome do Senhor. Então, é a verdadeira felicidade. O viver a compaixão é a partir lá do comecinho, não é? Da nossa juventude. Eu vi um pensamento uma vez, não sei quem escreveu, e me chamou muita atenção, dizendo que todos os excessos, todos, que nós fazemos na nossa juventude, você vai pagar com juro e correção lá na frente. Todos os exageros. Então, o sábio aqui pagou, né? Ele pagou com o quê? Com fadiga, cansaço. Para que eu preciso de tantas mulheres, né? De tantos bens, casa sobre casa? Por que eu preciso? Alguém ao meu lado ali, precisando da compaixão, e você não viveu a compaixão, né? Então, mais na frente, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Então não tente nunca fazer feito esse sábio e querer vencer o seu inimigo no terreno dele. Vá. Por que eu vou me envolver com bebida? É querer vencer o inimigo no terreno dele. Vai perder. A gente tem que trazer o inimigo para o nosso campo, né, pastor Jorge? Para a gente derrotá-lo. Se for preciso, você até vai, mas tem muita gente que vai para usufruir daquilo lá, né? Então, dá tudo errado, né? Vamos vencer o inimigo. Não vamos precisar partilhar do que ele tem para nos oferecer, não, né? Ele vai se fortalecer aqui, na casa do nosso Deus, em todas as áreas, né? Sempre quando a gente quer vencer o inimigo com as armas que não são nossas, vamos perder. Foi assim com Davi, né? Quando Saul tentou colocar uma armadura que não era dele, ele ia perder, porque o Senhor não deu aquela armadura para ele, o Senhor deu uma outra arma, né? Deu uma funda, coisa simples. A armadura com tudo que tem direito não serviu para ele, porque era a arma errada, não é? A pessoa certa com a arma errada. Então, fica essa mensagem desta noite para a nossa compaixão. O que é que eu preciso fazer para eu ter mais compaixão? Dividir parte do meu bem, do que eu tenho, olhar o meu próximo. O nome disso é empatia, não é uma palavra que está se usando muito. É quando eu choro com o meu próximo, com ele, chorar com ele, entender o que ele precisa. Então isso é viver a compaixão e não acumular como Salomão
fizeram naquela época. Então fica essa mensagem para os nossos corações, não é? Amém, igreja? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada. Vivamos com compaixão. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Enquanto nosso pastor trazia essa reflexão, eu ficava pensando quantas pessoas, quantos de nós vivemos assim. Amanhece o dia, a gente começa a correria. Para quê mesmo? Para sobreviver? Ou para a gente tentar conquistar coisas que o mundo disse para a gente que a gente precisa e que muitas vezes a gente nem precisa tanto. Ela vai ficar sendo usada por um tempo, depois perde a graça e vai ficar lá encostada, só acumulando. Mas a gente se aflige tanto para conquistar, né? Faz um débito sem poder, mas a gente precisa ter aquilo porque está na moda ter aquilo. Aí quando a gente faz uma leitura dessa, pastor, a gente vê que de fato Salomão viveu por um bom tempo, como ele disse, uma vida egoísta. Viveu para si. Viveu para si. E a gente precisa entender que nós não nascemos para viver para a gente. A gente, em primeiro lugar, nasceu para viver para Deus. E depois, para ser bênção na vida do outro. Porque nós estamos conectados. Nós estamos conectados com a natureza e com a vida do próximo. A minha vida só vai ter sentido e significação se o outro existir. Se eu puder dividir com o outro o que eu tenho, minhas alegrias, minhas tristezas, meus bens. Ah, pastor, mas isso é muito comum. Não. Tenta imaginar alguém que comprou um iate enorme, um iate grande, mas só quem passeia no iate é ele. Tem graça isso? A graça é dividir com o outro, é pelo menos mostrar que tem, né? Eu fazer uma festa, mas só eu estou na festa. Que graça tem isso? Não tem, eu preciso do outro para eu me alegrar. Eu preciso do outro. Aí eu compro uma roupa caríssima, bonita, mas ninguém vê. Eu visto só para mim. Que graça tem isso? Percebe? Então a minha vida só vai ter significação quando o outro estiver presente. Quando eu puder dividir com o outro aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero mostrar. Se você estiver sozinho no mundo, não há sentido. Você fica frustrado, você fica triste, deprimido, porque a gente precisa do outro. Compaixão é isso. Existe até, a ciência já descobriu, existe uma substância no cérebro e no corpo humano que quando você faz um bem ao outro, ela libera essa substância que dá um prazer enorme para a gente. Dá um prazer enorme. Você começa a ficar feliz. E aí quando a gente vê a felicidade do outro, por causa de nós, a felicidade é dobrada. Então viver como Salomão viveu por um tempo, tentando ter todos os prazeres do mundo para ele percebeu que há um vazio no seu coração que nada disso preenche. Não preenche. Agora quando ele começasse a pegar aquelas casas, aquelas vinhas que ele falou, toda aquela riqueza dele, e ele começasse agora a fazer com que aquilo fosse algo de bem para o outro, que ajudasse o outro, ele ia se sentir tão realizado,
ele ia se sentir tão bem. A gente se sentir útil é algo que não tem preço. Então, a lição para nós, pelo menos foi isso que eu aprendi aqui, obrigado, pastor, é que realmente a gente precisa ter compaixão. E compaixão pelo outro é compaixão por mim. Servir ao outro é fazer o bem a mim também. E a gente não está aqui sozinho. Por isso que Deus nos fez capaz de gerar outras vidas e encher a terra, como ele falou, né? E encher a terra. Porque viver nessa terra é imensa, mas viver sozinho, viver para si, viver isolado, viver fechado, não é viver. Então que nós possamos entrar nesta semana com essa consciência de não supervalorizar as coisas, achando que elas têm valor em si, quando na verdade o valor delas é aquilo que a gente dá para elas. O valor das coisas é o valor que eu dou para elas. Então vamos começar a aprender a valorizar aquilo que de fato tem valor. O próximo tem mais valor do que as coisas. Então a gente não pode botar o carro na frente dos bois, senão a gente vai ficar frustrado. Então vamos dar graças ao Senhor, não é? Pela vida que a gente tem, que a gente possa usar essa vida para abençoar outras vidas também. Amém? Ficar de pé, queridos. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez. Encerrando aqui mais um culto. O culto encerra agora aqui, mas ele continua a semana inteira no nosso coração. A semana inteira a gente vai estar lembrando desse culto, das palavras, do ensinamento, da leitura bíblica, daquilo que o teu servo ensinou para nós nessa noite. Esse culto, Senhor, e essa mensagem, ela terminou de ser pregada, mas ela agora precisa ser praticada, Senhor. Que a gente tenha uma semana em que a gente possa praticar isso, que a gente possa ensinar isso, que a gente possa ter compaixão daquele que nos serve. Obrigado pela vida do teu servo, Senhor. Como ele falou, esta semana vai ser uma semana decisiva, uma semana difícil para ele, porque ele tem que tomar algumas decisões, algumas coisas, enfrentar. E nós vamos estar como igreja, orando, intercedendo pela vida dele, Senhor. Que o Senhor dê o equilíbrio necessário, a sabedoria necessária, para que ele seja guiado e que o Senhor vá abrindo as portas, planando o terreno, resolvendo as coisas e removendo, Senhor, os empecilhos. Que o teu servo possa concluir aquilo que está no seu coração com prazer, alegria e na certeza que o Senhor esteve bem junto dele durante todos esses momentos. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que aqui está, pelos irmãos que puderam chegar, aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de prosperidade, uma semana protegida pelo Senhor. Que tua graça, que a tua paz, que o teu amor permaneça em nossos corações, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê uma